Mas vamos voltar aqui para o que eu descobri no processo lá do Lil Rod contra o Didinho, tá? O mais interessante, como eu estava dizendo para vocês, é que quando nós olhamos o processo do Lil Rod contra o Didinho, tem algumas declarações que confirmam essa tese que eu trouxe ontem para vocês. Qual tese? De que o Didinho tem vínculo com o sistema de inteligência, assim como o Jefinho também tinha, e esse vínculo tem a ver com quem controlava o Jefinho. Mas vamos voltar aqui para o que eu descobri no processo lá do Lil Rod contra o Didinho, tá? O mais interessante, como eu estava dizendo para vocês, é que quando nós olhamos o processo do Lil Rod contra o Didinho, tem algumas declarações que confirmam essa tese que eu trouxe ontem para vocês. Qual tese? De que o Didinho tem vínculo com o sistema de inteligência, assim como o Jefinho também tinha, e esse vínculo tem a ver com quem controlava o Jefinho. No caso de quem controlava o Jefinho era o pai da namorada dele, no caso do Didinho, quem controlava ele era o Clive Davis, que também tem vínculo lá com o Oriente Médio, com a Terra Prometida, ok? Então vamos analisar agora alguns trechos do processo do Lil Rod contra o Didinho. É recente, é do dia 26 de fevereiro desse ano, então são informações recentes, são informações quentes e vão te mostrar o tamanho do poder que o Didinho tem e provavelmente vai nos ajudar a entender quem está por trás dele. Perfeito? Então, primeiro trecho do processo aqui, vou adaptar algumas palavras, tá? O Lil Rod diz o seguinte: o senhor Didinho se gabou do poder que ele tem e do fato de ter descido a lenha no executivo de gravadora que era o Steve Stotts. Ele riu incontrolavelmente enquanto falava que deu um teco na cabeça dele usando uma garrafa e também uma cadeira. Perfeito? Então, primeiro trecho do processo. O cara gostava de tirar onda de que tinha muito poder. O cara gostava de tirar onda que ele podia fazer o que ele quisesse, que ele não ia parar no chilindró, porque ele tinha contato com pessoas muito poderosas. Então, primeiro trecho, ele diz que ele desceu a lenha fisicamente num produtor da gravadora e ficou por isso mesmo. Botou a cadeira na cabeça do cara, pegou garrafa, né, e deu teco na cabeça do cara com a garrafa. Ficou por isso mesmo, tá? E aí, no processo, o Lil Rod também diz que em outra ocasião o senhor Didinho se gabou de ter também descido a lenha em outro cara do lado de fora de uma casa de shows lá em Hollywood, e o nome desse cara é Gerard Reschnitzer, tá? E ele tirando onda. Peguei o cara do lado de fora da casa de show, desci a lenha nele e ficou por isso mesmo. Beleza? E aí, a pergunta que eu já faço pra você. Quem o protege? Quem o garante? Quem que garante que ele faz um monte de bobagem e não dá em nada? Ok? Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Quem garante ele é o mesmo pessoal que garantia o Jefinho. Porque o Jefinho, ele estava há muitos anos fazendo aquelas bobagens que ele fazia e simplesmente não dava nada. Não dava nada por quê? Não dava nada porque ele tinha pessoas poderosíssimas garantindo ele, protegendo ele, beleza? Inclusive daqui a pouco eu vou contar uma história de um cara muito poderoso que livrou o Jefinho de uma daquelas encrencas que ele se colocou, e ele explicou, ele vai explicar, eu vou contar pra vocês já já como é que o Jefinho se livrou, e o cara que livrou explicou por que ele livrou, e tem a ver com pressão que veio de cima, tá? Tem gente ainda perguntando quem que é o Jefinho, tá bom? Jefinho Frankenstein era aquele cara que tinha uma ilha, e na ilha ele fazia um monte de coisa ali, bem complicada, tá bom? Matheus está perguntando se a gente não vai falar de Tel Aviv. Nós já não estamos falando? Você não percebeu ainda que nós estamos falando de Tel Aviv? Presta atenção. Por isso que eu estou pedindo para vocês, prestem muita atenção, que o conteúdo de hoje é filé. Obrigado, Leonardo Totti, Cami, Vitória, Luiz, Jean, todo mundo que está colocando o nome do Jefinho, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Até aqui, nesses pedaços do processo que eu citei para vocês, do Lil Rod contra o Didinho, você já vê que ele se gabava de ser amigo de pessoas muito poderosas, de fazer o que ele quisesse e que não ia dar em nada, tá? Eu vou contar outras histórias estranhas aqui que você não vai nem acreditar, tá? Que ele conseguiu se livrar. Outro trecho do processo, o Lil Rod vai dizer que ele ouviu do Didinho que apenas pessoas sem recursos pagam impostos. Você falou, como assim? Ele teria dito para o seu produtor que é uma prática muito comum na indústria musical, eles colocarem dinheiro
em outros países, utilizando contas ali sem nome. E dessa forma ele falou, por que eles fazem isso? Ele falou que eles fazem isso porque se houver necessidade de resolver algum problema, ou de acontecer algum problema, ninguém vai perceber de onde está vindo esses recursos. E nunca iria conseguir vinculá-lo a esses recursos que estão em outros países, tá? No caso dessa conta misteriosa do Didin, o produtor dele falou que essa conta misteriosa ficava na Alemanha, perfeito? Então, vejam só que o cara tem dinheiro em outros lugares e ele recebe dinheiro de outros lugares, ok? Tá? E aí, mais uma coisa, tá? Tudo somando aí na história. O Didinho também, segundo tá no processo lá do Lil Rod contra o Didinho, ele disse que o Didinho se gabou, ficava tirando onda, porque em 1999 em Nova York, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, ele teria dado um pipoco, acho que você entende o que eu tô falando, no rosto de uma mulher e ficou por isso mesmo, não deu em nada. Vocês acreditam nisso? O cara tá tirando onda que em 1999 ele deu um pipoco no rosto da mulher e não deu em nada. E ele falou, ó, eu faço assim mesmo, é tranquilo. Ele falou, eu tenho ali um apoio muito forte, né, capacidade de influenciar as testemunhas e tal, usando ali investigadores particulares e terceiros e por aí vai. E inclusive nessa parte da história ele tirou onda dizendo que a Jennifer Lopez, que estava levando a ferramenta para o clube ali, que ele usou para dar esse pipoco aí no rosto da mulher. E ele falou que ele tinha muito poder sobre a Jennifer Lopez. Então, hoje você vê a história da Jennifer Lopez lá com esqueci esse marido novo dela que ela separou, você vai vendo como é que esse mundo funciona, conforme a Denise está falando. A Denise percebeu aí como é que esse mundo é grotesco, beleza? Então, ele também se gabou, tirou onda dele ter obrigado um cara, amigo dele, a assumir a responsabilidade por ter dado pipoco lá na menina, tá? E ele disse que, como é que ele fez isso? É sempre o jogo do poder. Ele pagou esse cara por ter assumido a responsabilidade, ele pagou por meio de um contrato de gravação. Ele chegou pro cara e falou, meu irmão, se você assumir o negócio errado que eu fiz aí, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um contrato pra você gravar um álbum e por aí vai, beleza? Então, eu tô só aquecendo os motores aqui pra você entender como é que a coisa funciona, tá? E aí, o Lil Rod, que era esse produtor do Didinho, falou que o Didinho prometeu muitas coisas pra ele para convencê-lo a continuar envolvido nessas coisas erradas que o cara fazia, tá? Então aqui você vai ver, ó, olha aqui que o Didinho prometia pro cara para ele continuar trabalhando com ele, aceitando as coisas erradas, ó. Em várias ocasiões ele prometeu que o Lil Rod ganharia o prêmio Grammy de produtor do ano pelo álbum que eles estavam fazendo. Ele ofereceu $250 mil para o Lil Rod, produtor, para ele comprar qualquer equipamento que ele quisesse de música. Ele prometeu dar para o cara, para o produtor, uma casa de $20 milhões, uma casa na Star Island de Miami, na Flórida, e prometeu dar acesso a ele a executivos de grandes gravadoras para ele fechar negócios de gravação de música, tá? Nesse momento, eu me lembrei de duas coisas. Eu me lembrei do vídeo do Didinho com o Justin Bieber, tá? Em que o Justin Bieber tinha apenas 15 anos e passou 48 horas na casa do Didinho, e tem um vídeo, o Didinho falando, olha só, esse menino aqui eu não tenho a autorização jurídica para cuidar dele, igual eu tinha com o Usher. O Usher foi morar com o Didinho com 13 anos, e o Didinho tinha um documento dado pelos pais para ele cuidar do garoto, e ficou dos 13 aos 14 anos morando com o Didinho, o Usher, tá? Você conhece essa história, tá? Usher foi morar com o Didinho com 13 anos, ficou de lá dos 13 aos 14. Dizem que o Didinho passou ali o microfone nele, tá? Deixou ele numa situação tão complicada que ele teve que parar numa instituição hospitalar para pedir ajuda ali, porque fez ali umas coisinhas ruins com ele. E quem levou o Justin Bieber para passar essas 48 horas na casa do Didinho? O próprio Usher. O Usher descobriu o Justin Bieber no YouTube, pegou o garoto e levou lá pro Didinho passar o microfone nele, ok? E aí você pode ver que depois disso o Justin Bieber nunca mais foi a mesma pessoa. O Justin Bieber era um garoto ali de 15 anos, alegre, jovem. Depois disso ele virou uma pessoa triste, tá? Ele tá sempre chorando, tá sempre triste, tá cheio de problemas aí, problemas de saúde, por aí vai,
tá bom? Então, por que eu me lembrei desse vídeo do Didinho com o Justin Bieber? Porque ele chega pro Justin Bieber e fala, olha, nós vamos fazer coisas doidas aqui em casa, hein? A gente não pode falar o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer coisa doida. O Justin Bieber achando que o Didinho ia ensinar ele a cantar bem, ia ensinar a produzir música, ia levar ele para conhecer os grandes produtores, que nada. Ele tava se aproveitando do menino lá. E aí, nesse vídeo, você vê o Didinho falando pro Justin Bieber ali com 15 anos. Ele falou, pô, você tá com 15 anos, né? Ano que vem você vai poder dirigir. Então esse carro aqui eu vou dar pra você. Acho que era uma Lamborghini. Essa Lamborghini aqui vai ser sua. E quando você for adulto, você fizer 18, eu vou dar essa mansão pra você. Olha só o que o cara fazia. O cara prometeu pro garoto o carro, que era tipo uma Lamborghini, e prometeu pro garoto a mansão. Então ele tinha costume de fazer isso. Chegar pro cara, ó, eu vou passar aqui o microfone em você e tal, mas você vai ganhar um monte de presente. Igual ele fazia com as esposas lá, a gente viu nos processos também. Então, esse negócio do Lil Rod falar que o Didinho oferecia pra ele dinheiro, né, oferecia contatos, contratos, mansões, é a mesma coisa que ele fez com o Justin Bieber e, na verdade, é a mesma coisa que o inimigo faz com as pessoas. É a mesma coisa que o inimigo fez com Jesus lá em Mateus 4, quando levou Jesus para o pináculo no monte mais alto do mundo, mostrou para Jesus ali todas os reinos da terra com seu poder e glória e falou para Jesus, isso tudo eu vou te dar, esse dinheiro, essa fama, se você prostrado me adorar. Aí Jesus falou, não, arreda de Satanás, só a teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então a mesma coisa que o Didinho fez com o Justin Bieber, fez com o Usher, fez com o Kanye West, fez com essa galera toda, é o que o inimigo faz com as pessoas, tentando atrair os seus talentos pro lado dele. Outra coisa sinistra que o cara fala nesse processo, ele fala que ele costumava malhar, fazer esteira com o Didinho, e eles assistiam pregações do pastor T.D. Jakes, tá? O T.D. Jakes é o Thomas Dexter Jakes, é um bispo, escritor, televangelista, fundador da igreja The Potter's House, né, a Casa do Olheiro, uma mega igreja americana não denominacional que tem mais de 30 mil membros, né? E a igreja dele faz muitas reuniões anuais ali, chamado Mega Fest, que atrai mais de 100 mil pessoas, bem como uma conferência anual para mulheres chamada ali de Women's Thou Art Loosed, né? Os sermões, as pregações desse pastor T.D. Jakes, ou T.D. Jakes, são transmitidos em diversos canais dos Estados Unidos e no Canadá, tá bom? Então, o cara disse que ele achou curioso, né? Ele falou, caramba, legal, né? O Didinho tá assistindo pregação. Mas, na verdade, ele disse que no início ele achava admirável, né? Que o Didinho ouvisse pregações enquanto fazia esteira, até que ele percebeu que ele não estava assistindo a mensagem. Ele estava tentando aprender os trejeitos do pregador. Ele estava querendo aprender a retórica do pregador para poder replicar e usar como instrumento de convencimento das pessoas. E foi durante uma dessas sessões ali de esteira que ele detalhou para o Lil Rod, né, que é o produtor, que ele planejava alavancar o seu relacionamento com o bispo T.D. Jakes para suavizar o impacto em sua imagem pública quando ele estava tendo umas encrencas, ok?